Olá, irmãos e irmãs, querida família, família amada, boa noite. Estamos novamente aqui para mais um programa Viver em Família. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Nossa Padroeira, pelas redes sociais, YouTube, Facebook. Vamos iniciar com a nossa oração. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Ao iniciarmos este programa, façamos uma breve leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Que a vossa bondade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos em tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e honroso. Tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor, praticai o que aprendestes e recebestes de mim, ou que de mim vistes e ouvistes. Assim, o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como tem sido costume, para cada programa nós temos trazido aqui um convidado, uma dupla ou um casal de convidados. E hoje nós trouxemos, também prometido, alguém para falar da Pastoral da Família. E nós trouxemos então o nosso irmão Edmilson, da equipe de coordenação da Pastoral da Família da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Edmilson, você com a sua saudação inicial, sua apresentação. Obrigado, Itamar. Meu nome é Edmilson. Sou agente da Pastoral Familiar da igreja aqui da Matriz do Xingu. E é com grande prazer que estou aqui ao programa para poder representar a Pastoral nesses eventos, onde é muito significativo, ainda mais no termo família, que hoje em dia é um problema bem preocupante nacionalmente falando. Tá, Edmilson, e o que é para nós, ou fale para nós, o que é a Pastoral da Família? Inicialmente, assim, para nós começarmos a conversa, e o seu objetivo maior, aí, mais amplo desta pastoral. Bom, Itamar, a Pastoral da Família, ela é cercada de um conjunto de pessoas motivadas até pelo Papa João Paulo II, onde, com a preocupação atual dessa revolução que está havendo dentro dos nossos lares, no termo família, e toda essa estrutura organizacional que gerou dentro do alicerce familiar, surgiu esse contexto, essa preocupação que se formasse dentro da igreja uma preocupação com a família, resgatar valores dentro da própria igreja. A nossa pastoral familiar, ela foi instituída já uns 5 anos atrás, até pelo nosso pároco Leonardo. Ele teve essa grande iniciativa de formar um grupo e com esse grupo, com o passar dos tempos, fazer essa preocupação, essa reunião em torno de todo como é que eu posso dizer para você? Em torno de toda uma evangelização, onde teríamos assim uma preparação para podermos adquirir os conhecimentos necessários para abordar as situações familiares.
as famílias, respectivamente falando. Qual o histórico da pastoral da família? Em que momento percebeu-se a necessidade e o surgimento dela? A pastoral da família tem um histórico de 5 anos aqui na vivência da nossa paróquia, falando de Aparecida do Xingu aqui. Ela tem todo esse tempo, foi já instituída por 4 coordenações, onde inicialmente foi motivada pelo padre Leonardo, daí passou por uma coordenação, chegou até o Júnior, que também prestou um ano de colaboração, tem o Gemerson também com a mulher dele, e hoje estamos na pastoral com a coordenação junto com o Moacir e a Bina, que representam o grupo da pastoral. E na igreja, do modo geral, quando falamos de igreja, falamos da nossa igreja católica, que é a igreja universal legítima, né? É verdade. Bem, a pastoral tem uma atuação muito forte dentro da igreja, principalmente em muitos eventos onde é ministrado o acompanhamento, o acolhimento das pessoas de uma forma geral. Toda a atenção voltada para a celebração eucarística, a pastoral faz um preparo, os agentes são comunicados e muitos deles ficam em prontidão, seja para fazer uma leitura, seja para fazer uma abordagem de recepção na entrada paroquial, na entrada da igreja, assim falando. Então tem todo um preparo dentro da igreja para as finalidades de celebrações de missas com as respectivas datas, onde são elementos da pastoral que fazem toda essa programação. Dentro da igreja existem os movimentos de comemoração, eventos, festas, e tudo isso requer também um preparo de acolhimento para essas famílias e um maior aproveitamento de todo o contexto familiar dentro de uma evolução, como que eu posso dizer, dentro de uma organização. Então nós colaboramos ali com toda a estrutura do povo, aonde faz com que as pessoas são direcionadas, os eventos são organizados, geralmente participam em estruturas de pastéis, estrutura funcional no caso das festividades que a igreja promove. Além disso, a igreja tem também uma reunião onde entra o fator principal, que é o que a gente considera, que é a catequese. Então, em comunhão, em conjunto, na verdade, com essa instituição da catequese, a pastoral também tem a sua ênfase. Ela também faz com que as preparações da catequese, as abordagens com os pais, as abordagens com os filhos, se transformem num momento mais agradável, num momento mais religioso, onde o Espírito Santo predomina em todos os momentos, principalmente em se tratando de nossas crianças, que hoje em dia é um bem maior que a gente deve prezar e zelar por todo esse conteúdo, principalmente espiritual. Este trabalho de vocês, catequese, a tendência não é só as crianças também, né? A tendência é buscar a harmonia familiar, onde os pais e os filhos, ou melhor, pai e mãe e filhos, né? Encontrem a chave do convívio familiar. Exatamente, é dentro desse contexto. Até como eu dizia, tem a preparação dos pais e dos filhos, na verdade, que são dos catequizandos ali. Então existe essa união, essa preparação, a catequese com a sua instituição em cima das crianças, de uma maneira de pregar o evangelho durante todo esse tempo onde são formadas essas crianças até o momento da crisma, e cada etapa é feito uma pré-avaliação. E essa pré-avaliação é com formação de grupos, onde estamos com toda certeza atuando em conjunto com a catequese, em palestras motivacionais, em chamadas com os pais, alguns eventos de comemoração, tipo assim,
a igreja vai fazer uma preparação para a catequese e precisa de um elemento X para poder fazer a preparação com os pais. Pronto, lá vem a pastoral familiar com toda a sua força e toda a sua equipe, dando esse suporte, dando essa estrutura, motivando os pais, fazendo com que aquele momento seja o mais agradável possível, trazendo de volta os valores que as crianças aprenderam na catequese e trazendo também para as crianças ali um melhor conforto quando a reunião acontece com acolhimento entre os pais e as crianças em conjunto. Então é uma preparação. Muitas vezes trabalhamos com os pais e muitas vezes também trabalhamos com as crianças ali, onde tem essa predisposição que muitas vezes até a catequese faz essa sugestão de onde melhor seria atuar naquele convívio, naquele momento. Nesse trabalho de vocês, que valores vocês buscam priorizar, que vocês entendem como importante para a manutenção da família, a sua harmonização, a sua concórdia e a sua cordialidade na vivência em família? Normalmente, nós trabalhamos em cima de contextos familiares, trazendo o conceito da igreja familiar. Nós buscamos muitas vezes tirar uma certa imagem que, por exemplo, existe dentro das casas, de os pais vão levar as crianças para a catequese, os pais vão liberar as crianças para essa finalidade, os pais vão... Não, a gente tira isso daí. A gente cria dentro daquela expectativa família uma motivação para que os pais conduzam, muitas vezes até acompanhem os seus filhos para esse acolhimento espiritual e motivados pela leitura do Evangelho, pela pregação dessa palavra. E dentro desse contexto, a gente poderia dizer que a família ela tem uma estrutura psicológica um pouquinho melhor, porque hoje em dia é tão complicado você analisar a estrutura dentro da casa do catequizando que fica muito difícil até você chegar a argumentar algum contexto positivo. Mas, em princípio, com os pais e com as crianças, a gente resgata, por meios motivacionais, essa carência que existe dentro do próprio lar. Às vezes a gente ouve reclamação dos catequistas, né, dizendo que as crianças vêm para a catequese sem conhecer sequer as orações básicas do cristão. Esse trabalho de vocês de conscientizar os pais visa fazer com que os pais, dentro desse trabalho de igreja doméstica, né, igreja familiar, com que os pais façam essa parte de catequese em casa, de ensinar pelo menos aquilo que é básico do cristão? É bacana ter isso, até porque esse é um contexto muito bom. Porque quando você resgata esses valores direcionados aos pais e aos catequizandos, você começa a perceber que os catequizandos trazem uma notícia inversa para dentro da igreja, ou para dentro do seio da catequese. Eles trazem a informação de que eles não têm essa habitualidade. Quando existe a orientação com os pais, aí é que começamos a ter uma expectativa um pouco melhor de anunciar aos pais essa surpresa. Então a gente acaba motivando os pais a terem esse relacionamento espiritual com o seu filho, a ter essa rotina de chegar em casa e conversar com a criança, usar as letras do Evangelho como uma preparação para que haja dentro daquela casa uma certa harmonia, um conceito de família dentro da igreja, formar uma igreja familiar. Então nós vamos agora para o nosso intervalo. Nós voltamos em instantes, querendo saber como age, como trabalha a Pastoral da Família no apoio familiar a famílias que têm problemas e que procuram a igreja visando superar os seus problemas de relacionamento. Olá pessoal, eu sou a Fabiane do Renan. Eu sou o Renan da Fabiane. E nós fazemos parte do movimento de irmãos aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E estamos aqui em nome do movimento para fazer um convite a todos vocês, em especial às mães de nossa paróquia.
No dia 12 de maio, será promovido um jantar em comemoração ao Dia das Mães, a partir das 20 horas no Salão Paroquial. Tragam suas mães, vamos passar esse dia especial em família e em comunidade. Os convites podem ser adquiridos na Secretaria Paroquial ou com algum membro do Movimento de Irmãos. Crianças de 6 a 10 anos pagam R$10, adultos R$20. Venham conosco comemorar e traga sua mãe. É uma ótima oportunidade de homenageá-la a todas elas. Querida família, estamos de volta para continuar a nossa conversa aqui com Edmilson, da Pastoral da Família. Edmilson tem um caminho de atividade dentro dos objetivos da Pastoral da Família, que visa ajudar famílias que têm problemas. Ouvi alguma coisa já por aí do SOS Família. Como deve funcionar, como deve trabalhar o SOS Família e o que é o SOS Família? Bom, o SOS Família, eles estão sendo criado agora aqui um grupo de preparação, onde agentes vão ser muito bem assessorados, inclusive vamos ter esse alinhamento junto com o pároco também, para que possa existir essa possibilidade de você infiltrar dentro de um contexto familiar, onde haja uma preocupação dentro dessa família, com relação a qualquer tipo de situação negativa. Então, o SOS Família, na verdade, ele vai tratar-se de você ouvir alguém com um determinado problema, sem se opor de antemão e sem prestar juízo de valor a qualquer momento. Você vai entrar dentro de uma situação familiar e vai poder ouvir o que acontece naquela estrutura familiar para você ter um foco de como você vai poder colaborar para que essa situação possa se reverter. Hoje nós temos assim uma carência muito grande disso. A pastoral está estudando, a pastoral familiar, ela está estudando já uma forma de poder realizar essa atividade que é de muito grande importância e dentro da nossa própria comunidade mesmo. E isso visa a trazer muitas famílias para dentro da igreja. Hoje em dia nós temos muitas famílias desviadas por N motivos, seja motivos principalmente financeiros, brigas dentro de casa, seja relacionamento complicado. Nós temos N situações que vai ser abordado dentro desse tema em buscar essas pessoas e saber onde estão esses focos para que possa haver esse contexto e de alguma forma colaborar para que haja um bom resultado dentro daquela família com essa situação tão ruim e tão chata nos dias de hoje, mas não deixa de ser uma realidade. Dentro dessa situação que a gente fala dos problemas familiares, podemos dizer para os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, que se tiver problema familiar, se conhecer alguém, pode procurar os membros da Pastoral da Família para buscar ajuda? De prontidão eu posso te afirmar, Itamar, que a Pastoral da Família, ela está, de certa forma, preparada para atender muitas situações, como já fazemos em determinados momentos. Algumas famílias chegam a ter nós, ou chegam a ter algum agente da pastoral, com alguma situação de dificuldade. Não é exatamente o SOS Família, mas nesse ponto a gente busca essa família, nesse ponto a gente vai até essa família, conversa com essa família e fazemos o nosso momento de oração. Reunimos ali uma boa parte da pastoral, com um grande peso efetivo, vamos até essa casa, levamos a palavra de Deus e levamos a harmonia dentro daquela casa e discutimos sobre determinados assuntos voltados à religião, trazendo para aquele momento uma motivação, como até aconteceu na última família que a gente foi, onde a pessoa se emocionou tanto, porque às vezes não tem aquele convívio familiar dentro da casa. Às vezes a espiritualidade dentro da casa está muito baixinho. Eles não conseguem se conter diante da palavra de Deus. E muitas vezes a palavra está ali guardada num canto, está ali guardada numa prateleira, só que não tem esse hábito.
E quando chega até nós, famílias com uma real situação de perigo, que é o que a gente chama hoje em dia nessa convivência social, que está muito complicada por causa dessas crises, por causa de relacionamentos, como já estávamos falando sobre isso, nós vamos e atendemos em domicílio, muitas vezes intitulado por uma visita, uma palavra amiga, uma palavra de Deus, uma palavra que conforta essa família como uma estrutura de paz. Vamos levar a paz dentro dessa família num determinado contexto. Que tipo de problemas vocês têm encontrado? Claro, sem mencionar ninguém, né? Eu acho que nesse sentido, diante às vezes do número de famílias, os nomes acabam esquecidos, o que importa os problemas que às vezes tentou-se se solucionar. Quais valores estão faltando em famílias, ou desvalores estão imperando em famílias que têm procurado a pastoral da família para tentar se ajustar novamente? Sabe, Tamar, esse é um contexto bem delicado e, como você disse, jamais a gente consegue sair de um confessionário. Você acaba esquecendo tudo o que acontece porque aquele momento é único, é um momento de espiritualidade onde você leva. Mas a pergunta é bem colocada. Hoje em dia, nós vivemos num ambiente familiar onde a própria mídia, por diversas vezes, traz dentro da casa uma situação desesperadora. E ela não traz de um dia para o outro. É que a família, com as atividades constantes que existem dentro da própria casa, acaba deixando uma janela aberta. Ela fecha a porta e deixa uma janela aberta. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente trata o assunto janela, a gente lembra muito do Windows. E o Windows nos traz o computador. E o computador nos traz a internet, enfim, entrou um perigo mortal dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa entrou a televisão, que por um lado informativo tem uma grande potencialidade, mas infelizmente a televisão hoje em dia, ela está contra as famílias. Eu não vou generalizar o grupo de televisões, mas o que apresentam em determinadas emissoras é uma coisa assim fora da estrutura familiar. E ali nós temos as nossas crianças que estão ali dentro, onde elas estão criando uma personalidade própria, onde ela está criando uma ideologia própria, onde ela está criando e enraizando dentro dela um direito virtual que na verdade não deveria existir, pelo momento da ocasião. Isso leva muito tempo, isso vai acontecendo aos poucos. O problema é quando essas crianças começam a tocar no assunto e começam a provocar uma determinada situação. Aí começa a haver uma discórdia dentro de casa. E muitas vezes começa a ter uma complicação de relacionamento entre as famílias. E esse é um dos focos que a gente queria chegar da raiz até aonde está estruturado. Na maneira que está, da maneira globalizada que está, é quase impossível a família reverter aquele processo. Porque aquele processo se deu há muito tempo. É muito tempo de assistindo televisão dizendo que isso pode, isso não pode. É muito tempo vendo a internet sozinho num quarto, às vezes ocultando sites impróprios, tendo uma visão totalmente negativa, tendo uma visão totalmente contrária de um contexto familiar e trazendo para dentro daquela família um grande problema. Então a gente pode colocar que uma das maiores dificuldades que a pastoral encontra quando há pessoas que nos buscam ou nos informam, ela está sobre o relacionamento. Mas o relacionamento em si não foi provocado por uma ação espontânea. Eu briguei com fulano, eu fiz isso, ela fez aquilo. Muitas vezes não. Muitas vezes está naquela omissão de culpa. Digamos assim, eu estava trabalhando, por que você não cuidou? E ali começa assim, uma estrutura familiar a desabar. O maligno começa a trabalhar dentro daquela estrutura de família. E eu acredito que dentro dessa teoria, dentro dessa proposta que a pastoral estuda também, levar esse conceito de perigo para dentro das famílias que existem, esses focos, e para as que não existem também. Porque as que não existem podem estar num momento assim bem delicado, numa zona de conforto. E muitas vezes a zona de conforto que a pessoa se encontra resguarda um problema muito sério que pode ser ocasionado no futuro.
A gente acompanha, às vezes, alguma ação de vocês no sentido de ser informado. Por exemplo, vocês fazerem celebrações em casa de famílias. Essas famílias que vocês vão fazer essa celebração, ou o círculo bíblico, essa reflexão, ou grupo de reflexão, são famílias que têm esse tipo de problema e querem superar os problemas, ou são famílias da própria pastoral? Dentro desse conceito existem as 3 possibilidades. Uma são as famílias que muitas vezes são indicadas, e dentro dessa real situação nós deixamos de talvez fazer um movimento de oração, um momento de oração na casa de uma pessoa que está bem, mas que está cedendo voluntariamente para que haja numa data específica, que é o que a pastoral está promovendo, a gente ter esses encontros mesmos, esses encontros religiosos dentro das casas, dentro das famílias. Dentro da família da pastoral, sim, tem esse conceito, sim. Existe essa possibilidade, esse momento de reflexão, esse momento de oração. Dentro das casas das famílias que procuram a pastoral e dentro da casa dos amigos também que fazem com que a pastoral torne-se uma curiosidade. Poxa, você bem que podiam fazer isso, a gente está passando por uma situação aqui, é complicado, parece que o terror entrou dentro da casa e não sai mais, a gente não consegue mais o que fazer. Então, dentro das possibilidades e das datas onde geralmente a pastoral faz essas reuniões, onde a gente acaba fazendo esses momentos de oração, existem essas 3 possibilidades. E digo mais, sempre há uma prioridade onde existe uma maior necessidade da oração, porque esse é o foco da pastoral. A pastoral ela faz a oração por si mesmo, diante dos seus agentes ou diante de conhecidos dos seus agentes, e também procura atender as pessoas que também buscam essa oportunidade de ter uma visita da pastoral em sua casa, trazendo para eles um momento de oração e reflexão sobre um determinado assunto, e o que motiva muitas vezes as pessoas a integrarem na pastoral. E esse é um foco que a pastoral precisa. Fazendo uma analogia aqui, às vezes não basta você dar o remédio, né? Você precisa também acompanhar o doente, né, a fim de evitar a recaída. Existe essa ação também da pastoral da família? Na verdade, efetivamente, eu diria que não existe essa ação. Até porque essa ação aí, ela precisa acompanhar uma geração familiar, eu vou dizer assim. Você começa numa geração desde quando há o relacionamento do casal, onde começa a terem um filho, por exemplo, aquela convivência, aquela harmonia familiar. Seria muito interessante, e é um dos projetos que está nos objetivos específicos da pastoral, essa atitude, essa atividade. Vai haver sim. A gente vai entrar em contato com algumas famílias que estão começando a sua vida e trazer para dentro dessa família uma busca do que está acontecendo. O que essa família vai ser amanhã. E não simplesmente, como até você citou bem, apagar o incêndio. Você chega, leva um momento de oração, todo mundo fica feliz, naquele dia todo mundo todos vão dormir, vão estar saciados da palavra de Deus, e no outro dia começa a atividade normalmente. E sabemos que muitas vezes as turbulências elas não são fáceis de lidar, e é uma convivência diária. A gente mostra o caminho, a gente dá o remédio, mas muitas vezes as pessoas precisam de uma segunda, terceira, quarta, quinta dose, mas há essa expectativa sim, de entrar dentro de uma família e acompanhar essa família em todos os seus aspectos. Trazer de volta uma visita familiar. E aí como você está? Num próximo período, e aí como você está? E ter esse acompanhamento para ver o resultado que isso pode trazer. Em 1 minuto e meio aí para nós concluirmos. A pastoral da família tem membro suficiente para tanto trabalho, diante de tanta dificuldade familiar, de tantas famílias com problemas? Olha, Itamar, eu vou usar umas sábias palavras de um mestre que dizia: a messe é grande, os operários são poucos. As dificuldades, elas existem em muitas famílias. Hoje em dia nós não sabemos, na realidade, a proporção que é.
Mas eu posso te garantir, se o pontífice no Vaticano já tem uma visão desesperadora a respeito de protejam essas famílias, acompanhem as famílias, essa preocupação com as famílias, é porque existe um fato muito grande acontecendo e as famílias estão cada vez mais se afastando das palavras, se afastando desse lado, terminando, na verdade, um contexto que não deveria parar. Criar o hábito religioso dentro da sua casa, ter aquela posição de rezar. É tão bonito isso com a família. Então, dentro dessa situação, a gente percebe que é mais verdadeiro aquele slogan, né? Família que reza unida, permanece unida. Querido ouvinte, querido telespectador, querida família que nos acompanha pela TV Nossa Padroeira, pelas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, dê o seu joinha lá no YouTube, né? Seja também você um evangelizador, leve a nossa proposta para outras famílias, compartilhe esta ideia, compartilhe este programa. Façamos a nossa oração final, a nossa bênção. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém.